E hoje nós temos a honra de receber o seu Pedro Bandeira, que não poderia faltar nessa série, e a Maristela, que é a editora de livros infantis e juvenis da Editora Moderna. Eu sou editora do Pedro Bandeira há algum tempo, né, Pedro? E nós vamos contar algumas histórias aqui para vocês, interessantes, outras nem tanto, um pouco doloridas, mas enfim, histórias que constituíram a nossa vida profissional, a minha como editora e a do Pedro como escritor. Então, só para começar, Pedro, eu queria falar um pouquinho a seu respeito, apesar de todos já o conhecerem, mas é uma coisa muito curta, muito pequena, uma mini biografia reduzidíssima. Então, Pedro nasceu em Santos, São Paulo, em 1942, mudou-se para São Paulo em 61. Trabalhou em teatro profissional como ator, diretor, cenógrafo. Foi redator, editor e ator de comerciais de televisão. A partir de 83, tornou-se exclusivamente escritor. A sua obra, direcionada a crianças, jovens e adultos, reúne contos, poemas, narrativos de diversos gêneros. Fantástico Mistério, entre elas estão Malas Aventuras, O Fantástico Mistério de Feiurinha, O Mistério da Fábrica de Livros, Droga da Obediência, A Marca de uma Lágrima, enfim, uma infinidade, mais de 100 livros, né, Pedro? Ele recebeu vários prêmios, como o Jabuti, a PCA, o Adolfo Eisen, e altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E desde 2009, toda a sua produção literária integra com exclusividade a Biblioteca Pedro Bandeira na Editora Moderna. Então, Pedro, diante de tudo isso, mais de 100 obras, trabalhando com todos esses gêneros, nós podemos afirmar que você é um escritor múltiplo. E por que múltiplo? Porque é um escritor de muitos gêneros. Você tem uma produção tão gigantesca, mais de 100 títulos, como já disse. Mas tudo na sua vida é grandioso. Você já vendeu mais de 24 milhões de livros. Está correto? Ou já passou para 25? Eu não consigo acompanhar o número, porque 24 milhões, sendo que desses 24 milhões de livros vendidos, 11 mil exemplares foram vendidos para governo. 11 milhões. 11 milhões. E um título só, A Droga da Obediência, já vendeu mais de 1.600.000 exemplares. Desculpe, já chegou a 2. Não dou conta. Olha aí, 2 milhões. A sua obra... Não, peraí, você tem razão. É 1.600.000 é mercado e 450 é governo. É governo, então estaria incluído naqueles 11 milhões de governo. A sua obra é uma das mais ricas da literatura infantil brasileira contemporânea e há dezenas de trabalhos acadêmicos sobre a sua obra. Você escreve de tudo. Você faz narrativa longa, curta, poesia, tradução e adaptação, reconto, peças de teatro. Você escreve para o público da pré-escola, para as crianças do Fundamental 1, do Fundamental 2. E o ponto alto do seu trabalho, para mim, como editora, eu acho que é a agilidade da linguagem narrativa, a sua criatividade e o seu talento em produzir diálogos. Você é único, é espantosa a sua criatividade nessa área. Então você faz livros de aventuras e a famosa série Os Caras, novamente com números aqui. Esta série, hoje com 6 títulos, já vendeu mais de 3 milhões, ou já passou para 4, também 3 milhões de exemplares, esta série. Você faz humor, poemas, poeminhas, e tem uma série de livros que estão aqui sobre a mesa de relações sentimentais. A Marca de uma Lágrima, Agora Estou Sozinha, O Primeiro Amor de Laurinha. Mas todas as histórias infantis tradicionais estão no seu fantástico Mistério de Feiurinha.
Ali é o ponto alto da sua obra, Pedro. É uma coisa impressionante esse livro, porque ali você faz uma reflexão sobre a natureza da escrita e as suas relações com a oralidade. E você trabalha a metalinguagem da literatura infantil, trabalha a consciência do escritor, e esse livro mereceu o Prêmio Jabuti. Então, é um autor múltiplo, de muito sucesso, não só de crítica como de venda, mas nem sempre foi assim, né, Pedro? Nem sempre. Como é que isso começou? Bom, isso começou nas suas mãos. Essa é minha querida amiga Maristela, há 40 anos editora da Editora Moderna, e eu não pretendia, não pensava jamais escrever livros. Eu sempre, desde 18 anos, vivi de escrever. Mas escrever não aquilo que eu queria, aquilo que me mandavam, porque eu tinha emprego de redator, de jornalista inicialmente. E hoje, então, inclusive, eu estava numa reunião gostosa com colegas meus, Ricardo Azevedo, a Rosana Rios, Ilan Brenner, Mirna Pinsky, e cada um falando de como começou e tudo. E o Ricardo até perguntou, essa história de escrever diretamente com uma criança pequena, e diretamente para um pré-adolescente, diretamente para um adolescente, ele achou que isso era estranho. Eu falei, este foi a minha escola. Como jornalista, dependendo do teu emprego, você tem que escrever aquilo que o chefe de reportagem manda. Não tem esse negócio de inspiração. Não tem inspiração. Eu comecei trabalhando num jornal meio político, meio popular, que era o jornal do Samuel Weiner, um jornal que fechou com o golpe de 64, chamado A Última Hora. Então você tinha que ter um texto leve, um texto meio político e tal, não era bem esquerda, né? Porque era um jornal foi feito para puxar o saco de Getúlio Vargas. Então, porque toda a imprensa era contra ele, então fizeram um jornal contra ele. Mas daí eu saí de lá, porque fechou o jornal, naturalmente, então fui para diferentes veículos. Eu trabalhei em revista de engenharia. E depois fui para a editora Abril, onde eu tinha que escrever, por exemplo, para a revista Quatro Rodas. Revista Quatro Rodas, você tem que ter um tipo de linguagem. Eu, por exemplo, não sei nem marca de carro, mas eu sabia escrever, me dava escrever. Aí, de repente, eu pego uma boquinha na Cláudia. E a Cláudia é senhoras, casadas, família, né? Um texto de um outro nível, na verdade. Mas aí você pode escrever para a revista Capricho, que era uma revista para adolescentes, um pouco mais popular, continhos, românticos e tal. Aí depois cai nas revistas infantis, e tem que escrever historinhas curtas. Era assim, Pedro, olha, vai sair uma historinha curta aí de recortar para criança pequena, sobre festa junina. Escreve uma história de festa junina, 40 linhas, olha, até às 17 horas. E você senta numa máquina de escrever, porque não tinha computador na época, e manda ver. E de repente eu tinha dezenas, e muitas dezenas de historinhas curtas, infantis, né, publicadas, gostei da história. É uma grande, querida amiga minha, já ouviram falar, a Marisa Lajouro, a maior teórica de literatura do Brasil. Eu botava os filhos dos meus amigos de personagem, tinha, poxa, as duas filhas dela de personagem. Falei, você escreveu tanta história infantil, por que você não escreve um livro? Falei, como? Livro? Como um livro? Livro é aquela coisa retangular, cheia de letras. Como um livro? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas infantil como? Aí ela me falou, hoje em dia está havendo um movimento de adoção de livros escolares de literatura nas escolas. Eu não sabia disso, né? Como é que é? Ela me deu algumas dicas, aí eu falei, escrevi um livro. Quem é bom? Bom é Monteiro Lobato. Então eu vou imitar o Lobato. Então peguei o modo dele escrever, brilhante, né? De Reinações Narizinho, onde uma menina, todo o sonho dessa menina, quando ela adormece à beira de um regato, ela sonha mil coisas, sonha que a sua boneca muda, passa a falar, que um sabugo é inteligente. Eu falei, vou fazer a mesma coisa. Aí inventei um menino aí numa cidade, não num campo, sozinho também, solitário, 7 anos,
e que de repente ele encontra num terreno baldio uma pedra redonda grande, fala, puxa, isso é um ovo de dinossauro. E passa a ser mesmo, nasce um dinossauro de verdade e tal. Aí passa esse livro e fala, mas o que eu faço com isso? A Marisa falou, deixa comigo. Aí me deu um endereço na rua Afonso Brás. Eu chego na rua Afonso Brás, conheço uma moça muito bonita, mas bonita de cair duro, sorrindo pra mim. Ela chamava Maristela. Aí me chamou. E por acaso ela está aqui do lado. E ela gostou. Aprovou o livro. E publicou. E começou a me provocar. E falou, mas Pedro, olha, por que você não escreve um livro para o ginásio? Na época era ginásio. Agora é Fundamental 2. Eu falei, como para o ginásio? Aventura, essas coisas. Faz uma turminha heróica. Eu falei, por turminha. Aí eu escrevi um livro chamado A Droga da Obediência. Aí ela falou, mas você não falava das meninas nessa idade romântica, elas gostam de querer namorar já? Eu falei, Então eu escrevi A Marca de uma Lágrima. E aí os livros venderam muito bem. E a partir daí me profissionalizei. Eu deixei de ser jornalista e aí pela primeira vez passei a escrever aquilo que está na minha cabeça. Até então eu tinha aprendido a escrever, escrevendo aquilo que me mandava, que o chefe de reportagem me mandava escrever. Mas foi muito bom, porque eu aprendi a me adaptar, a escrever sobre qualquer assunto, poder escrever com ou sem inspiração, e obedecer prazo, porque a hora do fechamento em jornal é religioso, tem que entregar porque o jornal vai para a máquina. E então isso me deu toda uma disciplina e uma capacidade, como a Maristela falou, de adaptação. Escrever qualquer tipo de texto. Por que não? Eu sei escrever, então é que nem eu estou na escola. Eu estou na escola e a professora fala, vamos fazer uma redação, tema Minhas Férias. Então você toca, já ouviram falar desse tema? Tema muito bom, original. Então você tinha que sentar e escrever. Assim, quando você vai falar, você depende do teu interlocutor, depende. Por exemplo, se você vem uma criancinha, uma menininha de 2 anos, bonitinha, e chega, como é que você fala com ela? Ai, querida, bonitinho, qual é seu nominho? Cadê a mamãe? Fala que nem idiota agora. Assim, Agora, se entrar um adolescente, você fala, e aí, campeão, qual é teu time, Qual é a tua banda predileta? Agora, se entra o embaixador da Transilvânia, você, excelência, por favor, Você adapta da tua linguagem, dependendo do teu interlocutor. É isso que faz um escritor como eu. Eu não sou um escritor livre, que escrevo o que está na minha cabeça, vai para a livraria, compra quem quiser. Eu estou atrelado a uma necessidade da escola. O professor precisa de um livro que interesse os meninos que não gostam de ler do 7º ano. Então, uma boa aventura, cheia de lances, onde os meninos são heróicos. Quem sabe o garoto não começa a gostar de ler, não é? Mas então ela alfabetizando, como se faz um livro para um alfabetizando, que ainda não compreende bem o humor, porque o humor é uma coisa que tem uma ironia, que ainda não pega. Então o que faz uma criança pequena rir? Tá. Aí ela está aprendendo a se controlar, inclusive os esfínteres, não fazer mais xixi na cama. Então ela só acha graça quando tem xixi, cocô, bumbum. Aí fez bum. Então você entende. Então você faz uma coisa dirigida a ele, como se eu estivesse conversando com ele. Eu tenho uma piada ótima do Leonardo DiCaprio que morreu. Então, mas é toda cheia de ironia. Se eu contar para uma criança pequena, ela não vai rir. Então eu tenho que adaptar a minha piada. É assim. Eu sou um escritor profissional. Eu escrevo aquilo que o meu interlocutor, meu provável leitor, gostaria de ler. E já estou quase 40 anos escrevendo e está dando certo. E realmente a Maristela sabe disso. Os livros que estão no catálogo de meninos de 8 anos, os meninos de 8 anos entendem. Está no catálogo de crianças de 6 anos, porque de 6 anos entendem. Para criança de 11 anos, entendem. Claro que às vezes quebra-se a cara. Eu tenho esse livro aqui, é um livro de poema para criança pequena, Cavalgando o Arco-Íris, que é um grande sucesso há muitos anos. Uma vez eu estava numa escola,
E fiquei, no tempo que eu visitava a escola, né? Estava na sala da diretoria, entrou um professor, senhor Pedro Bandeira, tem uma bronca consigo. Eu falei, o senhor é que? Professor de português. Tem uma bronca? Adotei um livro seu e foi o maior fracasso. Eu falei, não diga, poxa, que pena, por quê? Qual foi o livro? O tal do Cavalgando Arco-Íris. Fracasso, mas geralmente as crianças gostam tanto desse poema. Mas que sério o senhor dá cuidado? Dou para o segundo ensino médio. Disseram que o livro era bom, o idiota não olhou o livro, adotou o livro que é para alfabetização para os meninos do ensino médio. Eles queriam matar o professor. Então, esse tipo de adequação, né, Maristela, é uma coisa que a gente trabalha com muito cuidado. Com muito cuidado, inclusive os divulgadores, os consultores da editora, eles são treinados para oferecer para o professor certo, senão ele erra. É gozado isso. Nós então temos no Brasil uma literatura extremamente especializada. E eu adoro isso. Adoro adaptar minha piada de acordo com quem vai ouvir minha piada. Entendeu? Eu contar a piada, eu quero que ele ria. Eu quero que ele ria, eu quero que ele entenda o humor da minha piada, o conteúdo da minha mensagem, sei lá o quê. Né? Então isso, nós já... Acho que, mais do que isso, você está falando do foco narrativo, não há dúvida. Mas a mesma questão, o mesmo problema pode ser narrado para diversos públicos. Lógico. Então é isso que você está dizendo e é um exemplo que a gente discute muito. A questão da separação de pais, por exemplo, não é? Se você vai fazer um livro para o público infantil, qual é o foco? Quer dizer, o que é que você faz com este problema? Né? Agora, se você vai narrar essa situação dramática para outro público adulto, para um outro adulto, então o seu foco é outro. Então nós estamos falando de duas coisas, foco narrativo e a narrativa em si. Né? Quer dizer, como é que você conduz essa questão no seu trabalho? Veja uma coisa, tudo que acontece é presenciado por qualquer pessoa. Tudo que acontece, uma criança de 2 anos está vendo e um velhinho está vendo. Ou a realidade está aí. Então, se eu quero, como a Maristela citou, eu acho que eu devo falar sobre o problema do fim do amor, do fim do casamento. Quero falar, fazer um romance em que há um casal que há muitos anos casado, já não se dá bem, já briga muito e quer separar. Provavelmente essa história, se for bem escrita, for bem narrada, poderá ser fruída por adultos que sabem o que é as dificuldades do casamento, da convivência, não é? Mas e se eu narrar a mesma história do ponto de vista da filha de 10 anos desse casal? Que, para quem o amor de pai e mãe é inseparável, e ela ouve ela chorando na cama, no seu quarto, ouve na sala papai e mamãe brigando, e vê que vão se separar. A mesma história pode ser um livro juvenil, tá? Então depende da maneira psicológica com a maneira emocional que determinado evento pode provocar no leitor. Eu vejo a separação de um casal como adulto de um modo, mas como filho desse adulto eu vejo de outro modo, tá? Então o escritor tem que ficar atento a isso. Eu posso falar de qualquer assunto. Mas veja, o livro que a Maristela sabe que eu acho melhor, o melhor livro juvenil jamais escrito, é A Ilha do Tesouro, escrita por Robert Stevenson, um escocês há 200 anos atrás. É uma história de pirata, aquela coisa, narrada por um menino, narrada pelo Gene Hawkins. Então ele está vendo aquilo. E ele narra, embora seja um narrador indireto, terceira pessoa, ele narra só o que Gene Hawkins vê. E do modo que Gene Hawkins vê, que é um menino, nos 10 anos e tal, que até entra nas aventuras. Então, para ele, o piratão de perna de pau, nossa, é um negócio, é um monstro. Não sei se é mesmo, mas é a maneira de ele, um menino de 10 anos, ver. Ele, há 200 anos atrás, teve o talento para perceber isso. E trabalhar assim é uma delícia. Escrever não é apenas contar uma história, uma boa ideia. Histórias não são boas ideias, são cutucões
arrancões na emoção das pessoas. Eu quero cutucar a tua emoção. Eu quero que você sinta como se estivesse lá. Porque a literatura é a melhor das artes, na medida que permite que nós possamos amadurecer nossas emoções, nossos sentimentos e lutar contra nossos demônios, sem precisar viver realmente aquela situação. Você vai assistir um filme romântico, mas daquele que você chora. Ai, Meryl Streep, ai, que coisa. Ai, Clint Eastwood, ai. Né? Agora acaba o filme, sem enxuga as lágrimas, vai comer uma pizza. Acaba tudo. Você não estava chorando ainda, agora estava, mas você sabia que aquilo era um jogo artístico. Então você sofreu mesmo, a ponto de chorar, sentiu mesmo dentro de si a emoção daquele personagem, aquilo das perdas que ela eventualmente teve, mas sem precisar das consequências dessa perda. Então acho que ajudou a amadurecer emocionalmente. Você não precisa que o teu namorado, a tua esposa, o teu marido te traia para saber o que é o ciúme. Se você tiver lido Dom Casmurro, tiver assistido a peça Otelo, você treme, nossa, a que consequências pode chegar um ciúme exacerbado? Nossa, eu fico emocionado com aquilo, apavorado com aquilo. Oh, aprendi dentro de mim, está resolvido esse problema. Entendeu? Tem tantos exemplos gostosos. Mas é uma história que muitas, hoje em dia, está na moda politicamente correta. Então, tem muita gente que não pode contar a história, imagina, do João e Maria, né? Que horror, imagina, papai e mamãe abandonar João e Maria na floresta para morrer de fome, devorado pelos lobos. Você imagina que você conta isso para o meu filho. Gente, é a melhor história infantil possível.